Hebreus 12, uma parte do versículo 1 que diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Qual é a corrida que está proposta para mim e para você? Cada um tem uma história, cada um traz suas dores e cores, como diz a música, né? Todo mundo tem suas dores e tem suas cores. Eu sei qual é o desafio da minha vida que eu preciso perseverar, que eu preciso correr, que eu preciso agir, que eu preciso fazer. Mas muitas vezes eu me perco no que eu tenho que fazer. Às vezes eu me perco por não saber que decisão tomar, que caminho ir, e às vezes eu me perco porque eu me distraio pelo caminho. E eu tinha um irmão que ele já é falecido, o Edmar. Ele era o homem das estradas. Ele dirigia muito, ele era motorista, né? E ele dirigia muito nas estradas e ele era conhecido como pé de chumbo. E um dia eu fui viajar com ele e percebi que não é que ele era pé de chumbo, ele chegava rápido nos lugares, mas não é que ele não excedia a velocidade igual a gente achava que ele excedia a velocidade. E aí um dia eu falei, como que a gente faz para chegar rápido nos lugares como você faz, sem extrapolar, né? Ele falou, Fernanda, a maneira mais fácil que tem para um motorista é ele manter o ritmo. Se você mantiver o ritmo do carro, você gasta menos combustível e você chega mais rápido nos lugares. O problema é que a pessoa, ela acelera, ela corre, depois chega um caminhão, ela freia, ela diminui a velocidade bruscamente. E aí, quando passa aquele caminhão, ela vai naquela velocidade máxima, depois freia. A pessoa dirige naquele ritmo forte, corre, vai na velocidade máxima e depois diminui a velocidade. Falou, isso gasta muito combustível. E você não chega rápido só porque você está ultrapassando a velocidade. Você consegue chegar rápido quando você mantém o ritmo. Então ele era alguém experiente nas estradas. Então as pessoas às vezes me chamam de pé de chumbo, que eu sou pé de chumbo. Temos aqui a Eliane, instrutora de trânsito. Então, Eliane, você entende mais que eu, né? Você sabe que é manter o ritmo, tem que manter o ritmo da velocidade. Por exemplo, pode manter a velocidade da via mesmo, se está falando 80 ou 110 por hora, mas se você consegue manter aquele ritmo, não ficar acelerando e freando, você não vai gastar combustível à toa, não vai gastar a energia do carro à toa, e você vai chegar rápido nos lugares. E algumas pessoas me chamam, falam que eu sou pé de chumbo, mas não, gente, eu mantenho o ritmo na estrada e eu consigo ser rápida no volante, consigo chegar nos meus objetivos com rapidez. Por quê? Eu mantenho o ritmo. Então é isso que eu quero trazer para você nessa manhã. Quando esse versículo fala de Hebreus 12:1, fala assim, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, está simplesmente dizendo para você, mantenha o ritmo. O problema é que a gente não mantém o ritmo. Nós colocamos os nossos alvos. Você sabe o que você tem que fazer. Muitos aqui já me conhecem há tempo, sabem que eu luto com a balança a minha vida toda. Né? Mas eu posso dizer para você que eu não mantive o ritmo em muitas épocas da minha vida. E hoje eu tenho tentado manter um ritmo, porque eu sei que é a perseverança que vai me trazer saúde. Não tenho o objetivo de ter o corpo de uma modelo, porque eu perdi essa oportunidade até por causa da família que eu nasci, da minha genética. Né? Na minha família nós temos um problema com obesidade mórbida, assim, algo que vem lá dos meus avós, então a gente batalha com isso. E eu posso dizer para você que a minha saúde hoje não está como deveria, porque eu não mantive o ritmo, mas hoje eu tenho 51 anos, então eu estou batalhando hoje para a saúde que eu quero ter quando eu tiver 60 anos. Então, você tem um objetivo na sua vida que você precisa manter o ritmo. Mas o que impede você de manter o ritmo, de perseverar na carreira que está proposta?
Porque você fica olhando a carreira que está proposta na vida do outro. Olha o que a outra alcançou, o que o outro alcançou e você não saiu do lugar. Porque você não está com seus olhos voltados para Jesus. Porque é Jesus, é Cristo, é a palavra de Deus, é a sua relação com o Criador da sua vida, da sua história, é que vai ditar o ritmo que você tem que ter. Mas nós nos perdemos nas muitas palavras, no muito dizer, no muito falar. Nós ficamos ali, o nosso ritmo diminui porque nós ficamos ali dando explicações. Quantas explicações nós ficamos dando das nossas atitudes, das nossas escolhas, sabe? Quando você para se explicar, quando você para ficar falando demais sobre você diminui o ritmo. Você para de perseverar por causa do muito falar. Aí, sabe aquela pessoa que fala muito, não faz nada? É o lugar que nós ficamos quando nós paramos de olhar para Jesus. Começamos a olhar as circunstâncias, olhar a vida das pessoas, o que o outro tem e você não tem. O que o seu filho é e o que você gostaria que ele fosse, o que o seu marido é e o que você gostaria que ele fosse. O que sua igreja realmente ela é e o que você gostaria que ela fosse. E fica aquela briga e você perde o ritmo. E aí você pode até chegar no seu objetivo. Às vezes você chega exausto, você chega cansado, porque você foi na força do seu braço, se distraindo pelo caminho. E hoje, esse versículo de Hebreus 12:1 é para dizer para você, estamos no início do ano. Qual é a carreira que está proposta para você? O que você precisa conquistar? O que você quer para a sua vida? Mantenha o ritmo. Não pare, não desista de ler a palavra, de ler a Bíblia, de ter sua relação com Deus. Começa um devocional e para. Começa a ler um texto e para. A Bíblia é o manual que a gente precisa para vencer todos os nossos desafios. Então é olhando para Jesus e correr, filho. Correr, não pode parar não. Nós temos que correr para a carreira que nos está proposta, temos que fazer. Mas o muito falar, o muito conversar, te segura. E aí você perde muita energia se explicando. Eu já ouvi, tem músicas que eles fazem sobre isso. Eu já ouvi palestra de mulheres, de homens falando sobre isso, pastores, missionários, jovens. Já vi muita gente falando sobre o que eu vou falar aqui agora. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, shh, não conta seus sonhos para ninguém? Porque foi por isso que José sofreu o que sofreu, porque ele contou o sonho dele para os irmãos. Eu acho que há controvérsias. Não é que você não pode contar seus sonhos, não pode falar dos seus projetos para ninguém. O problema é que você perde tempo. Você perde tempo. Porque nós procrastinamos muito de fazer o que a gente precisa fazer. O que acontece? Você vai e conta seus sonhos para todo mundo, fala o que você vai fazer, e aí até você tomar a decisão de fazer o que você precisa fazer, vai outro, corre e faz. Aí você fala lá. Aí você fala, lá, fui contar meu sonho e a pessoa roubou minha ideia. Não é essa a questão. Tudo na vida tem um tempo para acontecer. Deus derramou sonhos na sua vida. Deus colocou coisas, projetos lindos para você fazer. Se você não fazer, Ele derramou isso na vida de todo mundo. As pessoas vão fazer. E você conta seus sonhos, seus projetos, fala e fala e fala e fica num lugar de tolo, porque não faz o que precisa fazer. Então, a Bíblia diz para você correr, para fazer o que você tem que fazer, correr a carreira que está proposta para você. O problema não é contar seus sonhos, o problema é que você fala das coisas, dos seus sonhos, só que até você tomar a decisão de fazer, vai outro na sua frente e faz. Porque o que precisa ser feito nessa vida, que Deus já propôs para todo mundo, vai ser feito. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Então a questão não é não poder contar sonhos. O problema é que você conta e até você resolver fazer o que precisa ser feito,
já passou do tempo, a idade chegou, você já não tem mais força, você já não tem energia. E a sua vida foi uma completa exaustão. Você se esforçou, se doou, mas não perseverou, desanimou, desistiu. Lá em Provérbios 10, 9, diz assim, perdão, Provérbios 10, 9 diz assim: quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla sua língua é sensato. O pecado, ele está presente no muito falar, nas muitas palavras. O que é pecado? Vamos combinar aqui o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. É tudo aquilo que vai contra o que Deus quer para a sua vida. E pecado também, muitos falam que é errar o alvo. Então, o falar muito, se explicar muito, conversar demais, porque hoje está todo mundo querendo só falar, escutar ninguém quer. E quanta sabedoria existe no silêncio? Quanta sabedoria existe no escutar, no ouvir? Você fala, não, não tem paciência não. Olha, tem fulano que fala tanto na minha orelha, fala tanto. É uma conversação, eu não tenho muita paciência de escutar. Se você for ver, ninguém tem paciência de escutar ninguém. Aqueles que estão escutando estão esperando uma oportunidade da pessoa calar a boca para ele contar o lado dele da história, para ele contar as tragédias dele, que é falar, meus problemas são muito maior que o seu. Ou às vezes você está fingindo que está ouvindo. Então, quando tem alguém que está falando muito, que tem muito costume de falar perto de mim, e eu não tenho a liberdade de pedir a pessoa para fechar a boca, dentro de mim eu oro. Eu falo assim, Senhor, essa pessoa está precisando muito falar, né? Então me ensina, o que eu posso aprender com essa pessoa? E a pessoa está falando e eu falo, Senhor, me ensina alguma coisa a respeito do que essa pessoa está falando. Sabe, Deus me ensina tantas coisas através do silêncio. E não fica aquela disputa de argumento de quem conta a pior desgraça ou de quem conta a maior qualidade ou se gaba mais. Então você tem que aprender a silenciar seu coração e seus lábios e começar a fazer o que você precisa fazer. Porque se ficar falando, contando, conversando, lacrando, imitando, ou todo mundo quer falar, todo mundo quer ter razão, acaba que enquanto todo mundo está lutando para ter razão e para estar certo, a carreira que está proposta para cada um fazer está parada. Então olha para Jesus. Jesus tem um caminho reto para você. E você sabe. Eu não sei porque eu não conheço quais são os planos que Deus tem a respeito de você. Mas eu sei que os planos que Ele tem para você são planos de te fazer bem, não de fazer mal. E planos para dar um futuro que a sua alma espera. Então, mantenha o ritmo, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Sabe, a Bíblia diz assim, aprendei de mim, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Tem pessoas que pegaram esse versículo, conhecereis a verdade vos libertará, e deturparam tanto. A única verdade que é preciso a gente conhecer é Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós conhecemos Jesus Cristo de Nazaré e aprendemos dele, o que é aprender dele? Porque não é só você aceitar ele como suficiente salvador, é ver como ele agia, como ele reagia e ver que nós somos imitadores de Cristo. É a ele que nós temos que ter o nosso padrão de qualidade. É Jesus, não o mundo, não as outras pessoas. Sabe, lá em João 7,38 fala, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Quem crê em mim, como a Bíblia diz, como as Escrituras diz, quem crê em mim, exatamente como a Bíblia manda crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Então você é uma pessoa que além de receber vida de Cristo em você, você vai fluir, você vai sair de dentro de você vida, e qualquer lugar que você vá, as pessoas, elas desejam a sua presença. Elas anseiam por estar perto de você, porque você é alguém que derrama vida nelas. Um ambiente de morte, um ambiente opressor, quando você chega, ele muda completamente a atmosfera só porque você chegou. Porque a luz de Cristo chega junto com você, porque você aprendeu. Você é discípulo de Jesus.
sabe? Não é uma pessoa só convertida, uma pessoa que aceitou Jesus e pronto. Não, você é alguém que mantém o ritmo de busca, o ritmo de oração, o ritmo de conhecer. Tem gente que fala assim, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, mas eu não escuto a voz de Deus. Então, vai para a Bíblia, lê a Bíblia que você vai escutar a voz de Deus. Como que eu sei diferenciar a voz de Deus da voz as vozes da minha cabeça? A voz de Deus é muito clara. Vou dar alguns exemplos da voz de Deus para você. Se você mergulhar na palavra de Deus e manter o ritmo de buscar, de ler, de orar, olha as palavras que tem na Bíblia para você. Faça, trabalhe, ore, aprenda, ame, perdoe, corra, entrega, confie, confia, descanse, descansa, conheça, esqueçamos, esqueça, corra, corramos, façamos, faça, creia, converta-se dos seus maus caminhos. Tudo são imperativos, palavras imperativas. Às vezes você está na igreja, por exemplo, e vem uma voz na sua cabeça, uma frase, uma ideia assim, abrace o seu irmão. É uma ordem. Deus está mandando você abraçar alguém. Vai ali e fala para aquela menina, aquela de vermelho. Jesus ama você. Você vai lá e obedece, a pessoa começa a chorar. Fala, eu vim para a igreja, Fernanda. Eu falei que se alguém chegar para mim e dizer Jesus ama você, eu vou acreditar que o Senhor existe. Já aconteceu quantas vezes comigo isso? Mas por que muitas vezes nós ficamos nesse limbo, nesse lugar de perdidos, não saber o que fazer, não saber que direção a tomar? Porque nós ficamos ali na indecisão da falta de perseverança. Fala mais que o homem da cobra, como dizem em Goiás. Falar é com a gente mesmo, a gente tem muito o que dizer. Mas onde tem muitas palavras existe pecado, existe uma procrastinação, existe ali algo maior sendo te segurando para que você não corra o que está proposto para você. Qual é a carreira que você está proposto para você fazer? O que você precisa lutar? O que você precisa perseverar? Quais são os hábitos que você precisa manter? Que você comece e para. Quais são as escolhas que você precisa fazer, que você contou para todo mundo que vai fazer e não fez nada? Aí você vai olhar, outro vai fazer no seu lugar. Você vai dizer, eu contei meu sonho, não devia ter contado meu sonho. Não, você devia ter feito. Você pode até falar, mas faça. Porque se você demorar, alguém mesmo vai falar. Mas não porque roubou os seus sonhos. É porque o que precisa ser feito no mundo não vai deixar de ser feito só porque você escolheu não fazer. O que Deus determinou para ser feito na terra vai ser feito. Então, quando nós corremos para o que nos está proposto, para o que está pronto para a gente fazer, é apenas um privilégio, uma honra poder correr na direção de Cristo, no nosso alvo, que é Ele, trazendo a nossa história e fazendo o que a gente precisa fazer para manter a saúde, para manter a fé. Tudo é importante. Quando eu falo aqui de hábitos, não é só hábito de ficar orando, de ler a Bíblia, é hábitos de saúde. Hábito de ir no médico, de ir no dentista, de ver suas taxas. Se você vai e para, a conta vai chegar para você. Então persevere, corra para a carreira que está proposta para você. Porque você tem visto pessoas conseguirem, pessoas conquistarem. E não tem visto você fazendo isso porque você tem parado, tem diminuído o seu ritmo. Então fica mais difícil você chegar no seu objetivo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão no coração e eu vou orar por você. Pai, santo, santo, santo é o teu nome. Obrigada porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos resgata, nos refaz e nos restaura. E nós estamos aqui nesta manhã, que assim como as tuas misericórdias se renovaram, renova as nossas forças, renova o nosso pensamento. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a aprender a ficar em silêncio, ouvir mais a tua voz. Em nome de Jesus, nos ajude a manter o ritmo, Pai.
Nos ajude a ter perseverança. Espírito Santo de Deus, derrame, Senhor, sobre os meus irmãos nesta manhã a força, Senhor, e a sabedoria para que eles possam olhar para o Senhor e fazer o que precisa ser feito. Parar de adiar, parar de procrastinar, parar de falar tanto e começar a fazer. Porque o Senhor tem o extraordinário rio de vida para fazer brotar do interior do coração deles, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu tenho autoridade no Espírito Santo de ministrar cura sobre você, e eu ministro cura sobre o seu corpo e sobre as suas prisões emocionais. Seja liberta agora em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.